E agora na série especial, as vítimas do cigarro. Nos Estados Unidos, a indústria paga mais de 200 bilhões de dólares em acordos judiciais para tratar a saúde dos fumantes. Aqui no Brasil, essa indústria nunca foi condenada. E os danos do cigarro vão muito além dos fumantes. As regiões produtoras de tabaco são as recordistas em suicídios no Brasil. O sonho de Jair era levar a mãe, Dona Eva, para conhecer o mar, mas ela sempre deixava a viagem para depois. Fazia um ano que a mãe se aposentou, ela tinha muita vontade de conhecer a praia. Eu sempre dizia, eu queria ir, levar ela. Não, meu filho, vai. Eu não vou ir ainda, diz ela, mas no próximo ano eu vou junto contigo. Era de manhãzinha, numa sexta-feira, quando policiais apareceram de surpresa na propriedade em Vale do Sol. Traziam o mandado de um juiz para confiscar todo o tabaco que Dona Eva guardava neste galpão. Jair diz que ela não tinha dívidas em atraso com a fumageira Alliance One. Não devia nada, isso eu tenho notas lá. Na ação, a fumageira alegou quebra de contrato. Mas Dona Eva não teve direito de defesa. Eles humilharam ela, porque ela não devia nada. Durante a ação de confisco, Dona Eva protestou. Com a honra ofendida, ameaçou fazer o pior. Quando eu vim, que a minha irmã me avisou, eu vinha, já estava morta, enforcada ali. Em pé, enforcada em pé, se enforcou-se em pé, né? E em pé ela ficou, morreu em pé. Apesar do suicídio, a operação de confisco continuou por várias horas, como se nada tivesse acontecido. Continuaram tirando, saíram daqui 12 horas com 2 caminhões de fumo. Dona Eva tinha 62 anos de idade e uma longa história de produção de fumo, sempre para a mesma empresa. Às vezes a gente diz que tem que agradecer a Deus, mas eu não, eu tenho que agradecer a minha mãe. Eu tenho porque eu trabalhei e ela me deixou com condições. E ela está aí. Quando ela poderia viver, quando ela poderia, tinha condições, tiraram. A família foi à justiça pedir reparação pela morte de Dona Eva. O juiz negou. Ele voltou lá dentro, né, que a minha mãe era uma pessoa depressiva. Que até ela teria morrido, não disse que ela teria morrido de depressão, que ela tomava uns remédios lá, ele botou lá, que nunca tomou remédio nenhum. Porque a minha mãe não era uma pessoa depressiva. Pode ser um argumento falso, mas não é descabido nesta região do Rio Grande do Sul. Campeã nacional da produção de fumo e recordista brasileira de suicídios. Para isso contribui a exposição aos venenos da lavoura e a nicotina, que causa a chamada doença da folha verde. Durante a colheita, as folhas úmidas do tabaco liberam grande quantidade de nicotina, absorvida através da pele. Para ti colher o fumo, tu tem que botar ele aqui debaixo do braço. Aquela nicotina, aquilo já está absorvendo aquele suor e aquilo tudo está penetrando na pele. A intoxicação tem consequências de curto prazo. Você já se sentiu mal alguma vez? Sim, isso dava tontura nas lavouras e... Tontura? O que mais? Tontura, dor de cabeça, né? Nem imagina a nicotina que tem uma mudinha. Já estamos fumando aqui. Já está fumando aqui. Para a indústria, a solução está numa vestimenta. Então hoje está disponível para o produtor uma vestimenta de colheita, vamos assim chamá-la, que se ele usá-la quando estiver o tabaco úmido e ele eventualmente estiver suando, ele não corre o risco de ser intoxicado via essa doença da folha verde. Mas os agricultores lembram que a colheita acontece numa época quente do ano. Eles mandam o fardamento de colheita, só que é muito quente, é plástico, né? Daí tu aguenta, a hora que o sol sai, tu molha por baixo de suor, daí tu tira. Né? É impossível usar, imagine 30, 35 graus, tu usar com plástico, um corpo todo tampado de plástico, né? Osmar e a mulher participaram de um estudo feito no período da colheita.
O problema maior pode estar na exposição prolongada, ano após ano. A nicotina é um estimulante, tem vários alcaloides que são estimulantes do sistema nervoso central. Ela também tem trazido para a gente o que pode ter alguma relação entre um índice de suicídio com doenças, com essa intoxicação a longo prazo, assim. A taxa de suicídios no Brasil é de 4 casos para cada 100 mil habitantes. No Rio Grande do Sul é o dobro, mas aqui em Candelária, uma das grandes produtoras de fumo do estado, atinge 20 casos para cada 100 mil habitantes. A suspeita também recai sobre os venenos usados na produção do fumo. Durante 2 anos, foram estudados 180 suicídios nos municípios de Candelária, Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul e São Lourenço, todos grandes produtores de tabaco. Esses produtos químicos que são usados para secar o fumo, eles são baseados em organos fosforados. Esses organos fosforados, eles causam depressão do sistema nervoso central e isso aumenta a depressão desses pacientes. Em Candelária, foi montado um programa público para acompanhar os fumicultores expostos a substâncias que agravam os casos de depressão. O próprio produtor, para ele, esse assunto é um estigma, né? É um conluio familiar. Todo mundo sabe, mas ninguém trata do assunto. Está entendendo? É uma verdadeira negação maciça. A sopa tóxica do campo vai parar nos cigarros. José Carlos é o alerta vivo que aparece nos maços. Para ele, as consequências vieram de repente, 20 anos depois de ter se tornado dependente da nicotina. Quando foi um belo dia, eu fui tomar banho e aí fiquei observando. Eu tomava banho, eu enxugava os 2 pés, ficava logo quentinho, assim que enxugasse, e o outro levava 1 ou 2 horas depois. Falei, ué, um pé frio, um quente? Foram várias consultas médicas até que veio o diagnóstico sombrio. Se eu te internar hoje, esse dedinho eu vou ter que amputar, porque ele está gangrenado. Assim, na lata. Na lata? Na lata. A doença foi avançando. Para evitar que chegasse ao estômago, os médicos decidiram amputar toda a perna direita. José Carlos mergulhou em depressão. Buscou socorro no cigarro. Trauma, tristeza, me achava feio. Voltei a fumar porque o cigarro me dava aquela... Voltou a fumar? Voltei a fumar. 2 anos depois, a doença reapareceu. Desta vez, na perna esquerda. Hoje, ele sabe, não fosse o cigarro, poderia ter preservado as 2 pernas, apesar da doença, a tromboangeite obliterante. Ela cria trombos dentro da artéria com nicotina, impedindo a passagem sanguínea para a circulação, não leva o oxigênio para as células morrem. Se você tiver a tromboangeite obliterante e não for fumante, você trata, ela se recupera. Como o Ministério da Saúde reconheceu nas embalagens que a doença dele foi causada pelo cigarro, José Carlos foi à justiça pedir indenização à fabricante dos cigarros que ele consumiu durante 2 décadas. A decisão do juiz, segundo ele, foi baseada no parecer de um perito que não era especialista na doença que ele teve e mais, foi indicado pela indústria. Aí o que ele botou na súmula dele? Que ele não poderia afirmar categoricamente que o que eu tive é uma tromboangeite obliterante por causa do cigarro. Mas por que ele não pôde afirmar categoricamente? Ele não é um angiologista, se ele afirmasse, ele estava mentindo. Eu fui condenado pelo juiz. Isso mesmo, José Carlos foi condenado, teve de pagar as custas do processo. Participou de um documentário que denuncia um fato. Nunca na história da justiça brasileira a indústria do cigarro foi condenada pelos danos causados aos fumantes. Um argumento é recorrente nas sentenças.
o produto é lícito, então ele pode ser livremente comercializado, então a pessoa pode comprar e a empresa não pode ser responsabilizada. Só que essa premissa ela não vale para nenhum outro produto, né? Vários produtos são legalizados e as empresas, quando esse produto causa dano para os seus consumidores, elas são responsabilizadas. José Carlos relembra que começou a fumar aos 15 anos, influenciado por uma propaganda que passava na TV. Uma mágoa muito grande, né? Eu embarquei nisso aí. José Carlos gostaria de organizar um museu com as fotos dos brasileiros que morrem de doenças relacionadas ao cigarro. São 200 mil por ano, todos vítimas da dependência da nicotina, que no caso de José Carlos chegou ao extremo. Mesmo com as dores de uma amputação, ele trocava analgésicos por cigarros para fumar escondido no hospital. Você ia fumar no necrotério? Necrotério, porque ali ninguém ia, era eu sossegado, ninguém não passava médico, não ia ninguém. Tamanho domínio da nicotina sobre você? Voltava para a enfermaria sentindo a dor, que é a queimação, mas a dor psicológica tranquila, não estava sentindo. Ela era muito mais dolorosa do que a outra. Então a dor psicológica mesmo, é uma dependência química.